Não fiquem preocupados, não fiquem olhando para o relógio, porque nós vamos terminar na hora certa. Somente ouça o que o Senhor tem para você nesta tarde, nesse início de noite. Abra teu coração, abra os seus ouvidos físicos e espirituais, para que Deus possa estar nos ensinando nesta tarde. Aleluia. Salmo 46, versículo 10 e 11. Aleluia. Está dizendo assim: aquietai-vos. Algumas Bíblias estão dizendo: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Você veio ouvir Deus? Você veio buscar uma palavra nessa tarde? Você veio se alimentar do Senhor? Então abra a tua boca. Ninguém come com a boca fechada. Agora é hora de falar. Agora é hora de conversar com Deus. Oh Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai altíssimo, Senhor da glória. Eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor da glória, que o Senhor já falou através, Senhor, das orações. O Senhor já falou, Senhor da glória, com a tua igreja. Nós pudemos falar contigo na atitude de adorador, cantando, salmodiando, Senhor, glorificando o teu nome. E agora, Deus, queremos ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco, Pai. Fala, Senhor da glória. E nós, Senhor, estaremos te ouvindo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ouvir a palavra, deixar essa palavra vir ao coração, guardar a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Irmãos, guardar no coração é como um cofre. É como você pegar algo precioso e guardar num cofre. Mas esse cofre, para ele ser aberto, ele precisa da chave. E quando você coloca a chave, a porta se abre. Se você quer que o céu se abra para você, abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Se você quer que o céu se abra e o poder de Deus desça sobre a tua vida, então abra a tua boca, o teu coração, e deixe Deus falar. E aquilo que Ele falar, coloque em prática. Se assente na presença do Senhor. Só não permita que nada venha roubar a palavra do Senhor. Fique atento ao Senhor. Fique, irmãos queridos, atento ao Espírito Santo de Deus e a boca aberta para glorificar esse Deus que está conosco, esse Deus, irmãos queridos, que não dorme, que não cochila, esse Deus que guarda a minha e a sua entrada e saída. Diga: Deus não mudou. Diga: Deus continua o mesmo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E Ele está pronto para me ouvir. E com certeza me responderá. Irmãos queridos, irmãos amados, você conhece a Bíblia, mas eu só quero relembrá-los. Eclesiastes 3 diz que há momento exato para todas as coisas. E é o momento de nós falarmos, de nós clamarmos, de nós gritarmos, pedindo o socorro do Senhor. Mas há o momento de nós nos aquietar. Há o momento de nós calar. Disse: difícil. Os homens estão pensando, difícil para as mulheres, né? Sim ou não? Sim ou não, homem? Sim. Seja sincero. Mas tem homem também, né, que fala mais que mulher, né, gente? Misericórdia. Não é verdade? Mas aí você diz: é difícil. Para as mulheres é muito difícil. Né? Para as mulheres, elas são falantes. E quando estão bravas, fala mais ainda. Irmãos, a minha reação é o contrário. Se eu ficar quieta é porque eu estou preocupada. Aí eu fico quietinha.
Se eu estou quietinha é porque existe uma preocupação muito grande. E não adianta falar, irmãos, na hora do problema, se falar, piora. É como jogar gasolina numa fogueira, não é? Então é melhor calar e deixar Deus falar. Diga, calar. E deixar Deus falar. Muitas vezes, irmãos, é melhor calar e deixar Deus falar por nós. Deixar Deus falar é entregar a situação na mão do Senhor. Irmãos, o maior sábio é aquele que se cala muitas vezes diante de uma situação. Ah, mas eu vou falar porque eu tenho razões. Eu vou falar a verdade. Nem sempre, irmãos, nem sempre é bom, nem sempre, né? Nós, ao falar, vamos resolver a situação. Há momentos que calado você fala mais do que se você estivesse falando. E há situações, irmãos, que às vezes nós passamos, que o melhor realmente é nós se calarmos e nós clamarmos em espírito, pedindo a providência divina. É nós ficarmos na total dependência de Deus, sabendo que Deus vai agir, que Deus vai falar, que Deus vai se manifestar em nosso favor. Esses dias nós pregamos sobre isso, lá que está lá em Gênesis 22, né? Do versículo 8 em diante. Quando Abraão subia até o Monte Moriá, você acha que ele ia todo animado conversando e contando história e falando? Não, irmãos, com certeza ele estava calado, ele estava assim, eu não sei, Deus pediu meu filho, Deus pediu para me levar meu filho em sacrifício, Deus pediu para me dar meu filho, né, como oferta. Ai, eu não sei o que Deus quer de mim, mas eu amo muito esse Deus, eu sei que esse Deus é poderoso para resolver essa situação, sim ou não, igreja? Ele sabia que Deus era poderoso, que se ele realmente chegasse ao extremo de colocar o seu filho e queimá-lo e oferecer como oferta, o Senhor ia devolver o seu filho da cinza. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que age. E às vezes você fala assim, Deus não agiu ainda, está chegando a hora, e agora... Mas Deus age. Eu tenho passado situações que eu tenho visto Deus agindo no impossível. Então é esse Deus que está falando para você. Está diante de uma prova, está diante de uma situação, não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta arrumar culpados, porque sempre a gente tenta arrumar culpado, né? Isso está acontecendo, né? Tem mulher que fala assim, aqui não tem. Sabe por que está acontecendo? Porque tua mãe não te ensinou. Sabe por quê? É porque a tua mãe não te deu educação. Sabe por quê, mulher, que você está assim? Porque a tua mãe não ensinou. E as mães que levam o pato, né? No trânsito é a mesma coisa. É sempre as mães, né, que levam o xingo, não é assim? E em casa, muitas vezes, irmãos, diante de uma situação, em vez de nós calarmos e tentarmos ajudar, nós já vamos ajudar, nós já vamos procurar arrumar alguém como bode expiatório, para ser o culpado. Sempre nós achamos, sabe por que está acontecendo isso? Porque você está dando ouvido a seus amigos. Sabe por que está acontecendo isso? É por isso e por aquilo. Sim ou não? Em vez de nós calarmos, nós alimentamos o problema. Nós, irmãos, colocamos fermento na situação. E aí, em vez da coisa acabar ali, da discussão, do mal-entendido acabar ali, ele aumenta. E aí já envolve todo mundo, pai, mãe, sogra, sogro, tio, tia, vizinho, parente, amigo, e vai colocando, não é isso? Quantas vezes, irmãos, em vez de nós calarmos, nós abrimos a boca e nós começamos a amaldiçoar com palavras. Com palavras. Né? Quantos atendimentos nós damos que a mulher chega chorando, o marido às vezes chega com os olhos cheios de lágrimas e diz, eu não aguento mais ser maltratado, eu não aguento mais ser acusado, a mulher, eu não aguento mais. Daí falou, não aguento, só que falou demais, não colocou na mão de Deus.
Não esperou. Eu não acredito, irmãos queridos, que o amor que une um casal, ele venha morrer, ele pode ficar adormecido, mas ele é acordado, se você quiser. Ele é acordado. Irmãos queridos, quando nós lemos Isaías 60, eu vejo ali um exemplo, não só na vida espiritual, mas também na vida conjugal, na vida familiar, quando nós vemos ali o Senhor, Deus falando através do profeta, dizendo o quê? Levanta e resplandece, brilhe, porque a glória do Senhor já está sobre ti, o poder de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus já está sobre ti. Mas nós precisamos lutar para sair da situação, levantar para sair da situação, levantar para ir em frente. Oh, meus queridos, quantas vezes nós paramos diante das situações difíceis e até recuamos, né, nos acovardamos e paramos e diz, não tem mais jeito. Irmãos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que deu o seu filho para morrer por você lá na cruz, o Jesus que aceitou morrer por nós, ele morreu para levar sobre si, irmão, sobre ele, sobre o madeiro que estava nas suas costas, todos os pecados, todos os problemas. E ele diz que através das suas pisaduras, irmãos queridos, ele leva o quê? A doença, porque ele diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, aleluia. Mas nós precisamos, irmãos, ter atitudes diante da circunstância. Uma hora é para falar, uma hora é para clamar, é para buscar o socorro. Outras, irmãos, se nós falarmos, em vez de nós resolvermos as situações, nós vamos piorar a situação, meu Deus. Deus, ele fala. E eu falei, Deus, mas o Senhor quer falar que nós temos que calar. É difícil calar, Deus, mas nos ensina como proceder, nos ensina o que vamos fazer, como vamos pelejar, como vamos buscar a solução, de que maneira devemos nos portar, qual deve ser a nossa atitude. E o Senhor nos levou, eu fiz essa mensagem juntamente com o pastor, e o Senhor nos levou lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 3 e o versículo 15 e 17, aonde Deus fala com o povo dele, com Judá. Ele diz, meu povo, meu Israel, povo de Judá, moradores de Jerusalém, rei Jeosafá, o rei, todo o seu ministério, é eu, o Deus Todo-Poderoso, que falo contigo. E o Senhor diz no versículo 3 que a primeira coisa para guerrear e para ter vitória, irmãos queridos, é nós buscarmos o Senhor, é nós dedicarmos à oração, à consagração, aos jejuns, mortificarmos a carne. Versículo 3, se você ler, você vai ver. É com oração, é com o jejum que nós vamos vencer o inimigo. Mas nós vemos que no versículo 15, ele diz, mas é necessário que você, Judá, venha dar ouvido ao Senhor teu Deus. É necessário, ó rei Jeosafá, que você dê ouvido ao Senhor teu Deus, aleluia. Porque Deus quer falar, Deus quer orientar, Deus quer dar a direção, Deus quer estar no controle. E como Deus disse ao rei, disse aos moradores ali de Judá, ao povo dele, ele fala com seu povo nesta tarde, aleluia, dai ouvido, não é hora de gritar, não é hora de falar, mas é hora de escutar, aleluia. E o Senhor está dizendo a você, não importa a situação que você está vivendo, lá no teu lar, no seu casamento, com seu esposo, oh meu querido, oh minha amada, é a mulher que você escolheu, é o marido que você escolheu, agora já está tudo feito. Casamento não é para casar hoje e desfazer amanhã, marido e mulher não é descartável, família não é descartável, você tem família, você tem filho, você pode desquitar, largar, mas os filhos não se divorciam,
distancia, o problema vai continuar, o problema vai de geração a geração. Vai sofrer toda a família. O Senhor está dizendo, irmãos, que nós temos que lutar, que nós não podemos entregar na mão do diabo. Meus queridos, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida espiritual, os nossos sonhos, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, mas que nós devemos confiar no Senhor, aleluia. O Senhor, Ele tem falado, Ele tem nos orientado, Ele tem nos fortalecido nos dias maus. E hoje Ele está dizendo, não temas, nem vos assuste com a situação, aleluia. Ele diz, não se assuste por causa desta grande multidão de problemas. Aqui está dizendo do exército que vinha atacá-los. Mas talvez você está sendo atacado por tantos problemas que você não vê saída. Você diz, não tem jeito, eu não vejo solução, eu não sei mais o que fazer. O Senhor diz assim, não se assuste, não temas diante do que você está vendo ou ouvindo, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus, aleluia. E Ele está dizendo, se você entregar nas minhas mãos esta causa, eu vou pelejar por você, aleluia. Você não tem que lutar com a boca, falando coisas que não deve, porque toda palavra que sai da nossa boca não volta vazia, misericórdia. E depois que sai, não tem mais jeito de consertar. Às vezes nós matamos, magoamos, ferimos, irmãos, com palavras, mais do que se nós tivéssemos uma arma letal em nossas mãos. Então é necessário nós vigiarmos a nossa boca. É necessário eu e você vigiar a boca, para não matarmos aquilo, irmãos queridos, que o Senhor preparou. Muitas vezes o inimigo coloca a palavra de derrota, de acusação na nossa boca, e sem perceber, nós somos usados pelo inimigo. Diga misericórdia. Mas o Senhor diz, essa peleja não é sua, você não tem que pelejar, você não tem que lutar, eu vou lutar por você, aleluia. Mas você precisa tomar uma posição e olhar e ver que a salvação vem do Senhor, aleluia. Você precisa ver, você precisa acreditar. Irmãos queridos, irmãos amados, talvez você pergunta, mas só com o que o Senhor falou já resolveu a situação? Se você olhar no versículo 18, diz então Jeosafá, versículo 18, o rei Josafá, ele se prostra com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançam perante o Senhor, adorando, aleluia. E o versículo 19 diz que até os levitas, glória, o povo do altar, os levitas, os cantores, eles também se levantam para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, aleluia. E agora com voz alta. Primeiro o Senhor diz, não luta, não fica quieto, não fale besteira não murmura não. Mas agora é hora de você buscar a solução. De que maneira? Orando, com o rosto por terra, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, acreditando que o Senhor, aleluia, já tem a vitória para você. Pastora, mas a hora que dá uma raiva do inimigo, tem hora que eu fico com raiva da situação, eu fico com raiva do marido, da mulher, eu fico com raiva. Não fica com raiva não, irmão. A raiva, o ódio destrói, o amor constrói, amém? Meus queridos, não fique com raiva daquela pessoa que se levantou para destruir, aquela pessoa que te enganou, que te traiu, que foi traíra com você. Meu irmão, ore para que ele esteja vivo em pé para ver a sua vitória, aleluia. Porque o teu Deus, Ele diz que está na tua frente para garantir a tua vitória, aleluia. Não fique preocupado com o barulhão, não fica preocupado com o que está acontecendo. Meu irmão, você é filho de Deus e Ele está cuidando de você, aleluia. Não é falar, irmãos, é ter ação de homens e mulheres que sabem que não está sozinho.
ação de homens e mulheres que sabem que tem um Deus que está pronto a ir e lutar por ele. Aleluia! É você saber que o seu Deus vai estar sempre disposto. Mas cuidado com o que você fala. Cuidado! Irmãos queridos, é difícil, né, irmãos, na hora que acontece uma coisa contrária. Hoje a gente na correria lá em casa, eu com a casa cheia, e aí eu pedi para minha filha começar a guardar a comida na geladeira, e quando ela foi começar a guardar, ela não viu um canecão de leite, e aí ela bateu, o leite caiu em cima de tudo que tinha ali, e eu disse para ela, diga glória, diga aleluia, glorifique ao Senhor, eu vou pegar o rodo, você pega um pano, vamos limpar o leite, mas dando glórias a Deus, aleluia. Porque eu estou falando desse acontecimento corriqueiro, porque acontece coisas contrárias a todo momento no trânsito, aonde você tira a cabeça para fora e grita, aleluia, louvado seja Deus, amém? É assim. É a atitude de um homem, de uma mulher que confia no Senhor e que se cala, mas não abra a boca para dizer palavrão e nem para amaldiçoar, mas só abra a boca para dizer obrigado, Deus, porque o Senhor está falando por mim, aleluia. E eu sei que a resposta virá do Senhor. Meu pai era uma pessoa humilde, muito simples, mas eu digo que ele era sábio, e ele dizia, cuidado com o que fala. Não fale demais, para não dar bom dia a cavalo. Não fala demais. E aí, quando eu me converti, eu fui procurar na Bíblia. Se a Bíblia fala alguma coisa sobre o falar menos, falar demais. E um dia eu abri a Bíblia em Provérbios 13, versículo 2 e versículo 3. E aí eu vi lá escrito pelo sábio Salomão, dizendo, Provérbios 13, 2 e 3, aonde ele dizia, do fruto da tua boca, colherá, ou comerá, ou colherá. É o que sair da tua boca. É a lei da semeadura, você vai comer, você vai viver daquilo que você falar, daquilo que você profetizar. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor. Então, irmãos, vamos ser profeta, vamos abrir a boca e deixar Deus falar através de nós, aleluia. E o versículo 13 de Provérbios 13 diz assim, aquele que guarda a sua boca, aquele que vigia a sua boca, conserva a tua alma viva, a sua alma sadia. Aquele que guarda a sua boca, irmãos, dá um desespero, né, irmão, quando você vê uma pessoa falando coisas que não tem nada a ver. Dá vontade de falar assim, cala a boca, né? Igual lá o desenho lá do Chaves, né? O Kiko, cale-se, 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 não é isso? Ai, cala a boca, mas ele diz, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a sua boca, ele tem perturbação, é a palavra que diz, que aquele que fala demais, ele tem perturbação sobre ele, é espírito de encosto. Tem gente que ele abre a boca, é uma enxurrada, misericórdia. Ele abre a boca e o diabo fica, ai que bom, ele está falando o que eu estou desejando, né? Está sendo instrumento na minha mão. Tem pessoas que você, quando você pergunta alguma coisa, você fala, ai meu Deus, vou tampar o ouvido ou vou ouvir? Ai Jesus, me ajuda, não é isso? Mas o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, ele tem perturbação. Do que o Senhor está falando, irmão? Do controle. O controle na língua. Ai, agora, ai que vontade de gritar. Não grita, morde. Pega um travesseiro, pega algo e morde. Fala, não vou falar. Eu não vou falar. Ai, Deus, me ajuda. Eu não quero falar. Eu não vou abrir minha boca, eu não quero pecar. Não é assim? Tiago 1,19, o livro de Tiago, o suposto irmão de Jesus. Esse Tiago, irmãos, ele é fera. E ele fala aqui, irmãos, sobre a língua. Mas como ele fala da língua, que é um pequeno órgão, mas que incendeia a floresta, que doma até o animal, mas que a língua é difícil de domar. Ele fala, ai, que língua danada. Um órgão tão pequenininho que faz tanto estrago. Irmãos,
nós temos que saber usar o que o Senhor nos deu. O Senhor nos fez perfeito. Mas o Senhor diz que tudo há limite. E há momentos, né, para entrarmos em ação. E nesta tarde, o Senhor diz assim, olha só, Tiago 1,19. Tiago 1,19, o Senhor fala, nós vemos aqui Tiago dizendo, sabei, meus irmãos, isto. Você precisa saber, nós precisamos saber. Versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Amém? Eu admiro meu esposo, como servo, como homem de Deus, como pai, como pastor. É uma pessoa reta, é uma pessoa admirável. E eu vejo o meu esposo ouvindo uma pessoa, às vezes 1 hora, 2 horas, ele só balança o pé. Irmãos? Eu já sou assim, eu começo a ouvir e falo, então, irmão. Daí eu dou uma cortadinha, e daí, então, irmão. Mas o pastor não, ele ouve. Que homem sábio, gente. Ele ouve tudo, para depois ele começar a falar. E ele fica olhando, atento ali, ouvindo. Irmãos, e eu vejo a palavra de Deus se cumprindo na vida dele. Ele é sábio, ele sabe ouvir. E ele não fala de imediato, ele pensa e ele analisa. Às vezes o jovem vai conversar e eu falo assim, vê lá com o pastor, amor, porque aqui tem algumas pessoas, não, pastor, eu prefiro falar com a senhora. Aí eu digo assim, mas vai lá, o pastor vai te ouvir. Mas eu tenho medo. Mas pode ir, que o que ele falar será o certo, o correto. Vai, não tenha medo, é um homem de Deus e ele vai estar com certeza te ouvindo e depois ele vai te orientar. É assim que a Bíblia diz, porque quando nós nos colocamos à disposição para ouvir a Deus, ouvir Deus falar, irmãos, nós vamos ser tardios em falar coisas que não edificam, nós vamos ser tardios para abrir a nossa boca e falar coisas que vai magoar. Irmãos, como a gente vê pessoas feridas por uma palavra. Como é fácil, às vezes, falar coisas negativas, né? Mas o Senhor diz assim, que quando nós somos tardios, quando nós, irmãos, meditamos, quando nós analisamos, quando nós buscamos discernimento no Senhor, quando nós buscamos do Senhor a direção, irmãos queridos, nós jamais a ira não vai entrar em nós, não vai dominar. Mas se nós formos, irmãos, pessoas precipitadas no agir, né? Falou, levou, né? Deu, toma lá, né? Receba de volta. Se nós agirmos assim, irmãos, nós vamos nos machucar e nós vamos ferir pessoas que estão do nosso lado. Nós vamos ferir. Eu quero ler uma última passagem com você, para depois nós orarmos, e nós pedirmos essa bênção a Deus, pedirmos esse controle ao Senhor, para falarmos e para quietarmos quando for necessário. Que nós estejamos prontos a aprender com Deus, com a palavra e com a nossa liderança. Às vezes nosso líder está falando, a gente não está concordando, não é? Não é tudo isso, não precisa tudo isso. Mas se a pessoa que está falando conosco, ele tem autoridade de Deus, não é ele que está falando, é o Espírito de Deus que fala através dele. Irmãos queridos, você conhece a história de Moisés? Deus se manifesta, fala com ele na sarça ardente. Deus fala com Moisés, dizendo que ele foi escolhido para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Lá no livro de Êxodo 14, do versículo 13 em diante, nós vemos Moisés com o povo de Deus, agora já fora do Egito, já fora da escravidão, se dirigindo a Canaã, diante do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel olha para trás, eles veem quem? Faraó e as suas comitivas, seus soldados, que vêm para matá-los e para destruir.
Aquele povo olha com o olhar, com a ótica natural, com a ótica humana, e eles vê diante deles o quê? O mar. Como eles poderiam agora salvar a sua vida? Como evitaria serem mortos? Na frente está o Mar Vermelho, da direita e à esquerda grandes montanhas, atrás Faraó e seus soldados. Eles se desesperam e eles começam o quê, irmãos? A orar. Dobra o joelho, coloca o rosto por terra e busca em Deus a solução, como dever fazer, ou como o Senhor nos ensina a fazer. Como nós agiríamos nesta situação? Se o inimigo estivesse chegando para nos destruir, nós íamos, irmãos queridos, orar e pedir o socorro em Deus, buscar a direção em Deus. Nós iríamos calar e saber que Deus já tinha providenciado a saída para nós? Ou será que nós íamos nos portar como o povo de Israel, o povo de Deus, que já tinha visto tantas maravilhas, que já tinha visto Deus agir de forma sobrenatural, mas que agora olha com a ótica humana, com medo, e começam a murmurar, irmão. Muitas vezes o medo nos faz murmurar. Quantas vezes, irmãos, diante da tempestade, você conhece a palavra do Senhor, você sabe da passagem aonde o Senhor estava no barco com os seus discípulos e veio a tempestade, e os discípulos começam a reclamar e dizer para o Senhor, como o Senhor pode estar dormindo enquanto nós estamos quase a perecer? A tempestade é grande, o barco está quase a pique, está enchendo de água, e o Senhor que estava ali no barco, irmãos, eles não estavam sozinhos, o Senhor estava com eles. E o Senhor se levanta, diz que o Senhor estava deitado, e o Senhor se levanta e ele faz o quê? Homens de pequena fé, não é isso? Ele se levanta e diz para eles: vocês têm muita pouca fé. Não é assim que se reage nos momentos difíceis. E eles já estavam cobrando também, já estava cobrando o Senhor ali. E o Senhor faz o quê, irmãos? Se você ler a Bíblia em Mateus 8, do versículo 23 em diante, se você abrir a Bíblia no livro de Marcos 4, do 30 em diante, você vai ver o Senhor com os discípulos na tempestade. Eu quero dizer para você, a tempestade está forte, o vento está te tocando, você está numa situação de medo, você está apavorado, o Senhor está contigo, você não está sozinho no barco. Não é hora de murmurar. Não é hora de dizer porque eu casei, porque eu fiz isso, ou porque que eu não fiz, eu deveria ter feito isso e aquilo, não é? Irmão, não é hora de você murmurar, se acusar, se cobrar, ou colocar a culpa em Deus. É hora de você confiar e saber que o Senhor se levantará, e Ele vai repreender o mal, e o mal vai cair por terra em nome do Senhor. Aleluia! Moisés estava diante do Mar Vermelho, mas o Senhor era com ele, aleluia. E ele então clama ao Senhor, ele clama ao Senhor o que ele deve fazer nessa situação. Ele está certo de buscar a direção do Senhor, mas o Senhor olha para Moisés, o Senhor fala com Moisés, e ele diz o quê? Claro que ele estava olhando, mas ele fala com Moisés: não é hora de suplicar, não é isso? Não é hora de clamar a mim, não é hora. Eu estou falando com você, Moisés, diga aos filhos de Israel, diga a esta igreja, aleluia, que tem hora de clamar, mas agora é hora de aquietar e ver o livramento que eu tenho para você, aleluia. Não temas, diz o versículo 13 e 14, não temas, e vede
Vede, olha agora com olhar espiritual, olha acreditando, olha crendo, coloca essa situação na mão do Senhor. Eu não sei qual é a situação, se é uma situação familiar, se é financeira, se é espiritual, mas o Senhor diz, o Senhor está falando para você, fique quieto, não murmura, não fique cobrando do Senhor, só olha e vê o livramento que o Senhor fará na sua vida. Aleluia! Porque esses egípcios que você está vindo hoje, vindo em sua direção, você não vai ver mais, aleluia! Essa situação que você está passando agora, você não vai passar mais, aleluia! Porque eu estou diante da sua vida, aleluia, eu estou no controle da tua vida, eu estou pelejando por você, aleluia. E ele termina o versículo 14 dizendo, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós e vós calareis, aleluia. Vós fique calado e deixa eu falar, deixa eu lutar. Oh, meu querido, o Senhor está dizendo que Ele acabou de mandar um exército aqui. Tem um exército de anjos entrando nessa igreja. Tem anjo agora, é o anjo Miguel que está no comando. O anjo Miguel está com a espada de fogo na mão. E ele vai começar a lutar por você. Você está com problema lá no seu serviço? O anjo Miguel vai lutar por você, vai colocar o inimigo por terra. Você está com problemas? Ah, meu querido, minha amada, lá na tua casa, venha, venha, eu quero chamar toda a igreja para frente. Eu quero terminar o culto aqui orando com